Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Agora são exatamente 4 horas da madrugada, estou saindo da oração e conversando com o Senhor me veio essa mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Numa conversa que eu estive franca com o Senhor e para meditação não só de vocês, mas nossa, a respeito da inclinação do mal do ser humano, tanto homens como mulheres. A palavra que está em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, está dizendo assim. Eu vou ler na versão ACF. Diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Sabe que a inclinação do homem e da mulher é, para o mal é algo muito atenuante, muito visível, e principalmente nos dias em que estamos vivendo. Muitas vezes a gente fica tentando imaginar, e conforme eu estava conversando com o Senhor, a tendência até se imaginar, né, ter esse tipo de pensamento, puxa, é, parece que a obra do Senhor Jesus não foi completa. Por que Satanás tem tanto poder sobre as nossas vidas? Poderíamos pensar assim, e achar até que estaremos fazendo uma meditação correta, mas a palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Ora, pois, aqueles que são de Deus conservam-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então vejo que a palavra de Deus está dizendo que quando nós meditamos e diz assim, aqueles que são de Deus conservam-se a si mesmo, ela se confirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está dizendo assim, é, até vou abrir aqui para mostrar, para ler bem direitinho como ela tá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Então vejo que não é só o coração, como muitos costumam dizer, mas é a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis, ou seja, sem nada que nos desabone, nos desfavoreça na hora que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então é uma busca constante pela nossa santificação, para o nosso fortalecimento e que nós venhamos sempre nos afastar do pecado. É fácil? Não é. Não é. Principalmente pela inclinação má de cada um. E o homem, eu estou falando do homem, o sexo masculino, a inclinação do homem, ela para o mal é muito grande, é muito maior do que a mulher.
Não que a mulher não tenha suas inclinações para o mal, e hoje eu vou falar delas. Mas a inclinação do homem é muito grande. Então, quando eu estava dizendo aqui dessa meditação que provavelmente muitos teriam, puxa, mas por que que Deus então permite que Satanás faça tanta coisa? Mas, na verdade, Satanás não tem o poder de promover o mal através só dele, mas ele tem o poder de inclinar o ser humano, levar o ser humano a se inclinar para o seu estado pecaminoso. E aí sim ele consegue fazer um estrago. E ele tem um dos dons que lhe dá um pouco de vantagem em relação a isso, é que nós não podemos vê-lo. Isso que eu estava conversando com o Senhor. Talvez se todos nós tivéssemos a visão espiritual aberta, nós estaremos vendo eles quando eles jogam as setas, quando eles fazem os sussurros malignos, quando eles estão trabalhando para inclinar o ser humano para o mal, inclinar o ser humano a praticar o mal. Então, com certeza seria uma questão de escolha continuar fazendo aquele mal por inclinação, por sussurro, por sugestão maligna, ou não. Mas nós temos a palavra de Deus justamente para mostrar isso. Para mostrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Está lá em Efésios, ela diz ainda que é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ele tendo essa vantagem, e ele sabendo da índole do ser humano, ele inclina principalmente os homens. Olha só como a inclinação do homem é má. Vai ser muito difícil, não é impossível, mas é um pouco mais raro tu ver, por exemplo, mulheres inclinadas praticando pedofilia. Tem, mas é mais raro. Mulheres praticando estupro, mulheres praticando violência, ahn, aquela violência mais exagerada, com requintes de crueldade. Você vai ser mais difícil você ver mulheres abandonando os filhos. Não é impossível, mas é mais, vamos botar assim, é mais raro. Já a inclinação das mulheres, ela tem as inclinações dela, mas, por exemplo, eu descobri nesses últimos dias, conversando com o Senhor, que a mulher, quando se trata de um casamento, a mulher tem o poder, e é dado esse poder à mulher, de frear as inclinações para o mal do homem. Vou dar um exemplo no leito sagrado. E eu conversando com o Senhor e obtive essa confirmação de que a mulher é dado o poder de frear a inclinação para a promiscuidade, para a maculação do leite sagrado. A mulher tem esse poder de travar o homem. Se ela não travar e o homem não tiver temor de Deus, em pouco tempo seu leito sagrado vai estar sujo, maculado, vai estar se tornando é, uma coisa nojenta. Porque a inclinação do homem é a promiscuidade,
é macular o leito sagrado. E a mulher é dado esse poder de frear o homem. Então, quando a mulher não tem essa ideia, não tem essa consciência, ela vai cedendo, ela vai cedendo aos poucos, e o homem vai deixando fluir, fluir, e quando vê, tá uma situação que não tem mais volta. Eu não posso acusar, não posso colocar como parâmetro, não posso colocar como uma regra geral, mas talvez se fizer uma pesquisa é, daquelas situações em que o marido violentou as filhas, violentou as crianças, pode ser parente, pode ser sobrinha. Talvez, se verificar isso, vai ver que a mulher que estava ali com aquele homem foi dando essa liberdade, não foi brecando isso, e foi indo, foi indo, foi indo, foi acontecendo. Eu não creio que o Senhor permita, pelo menos irmão Paulo, não creio que o Senhor permita o inimigo usar o homem para, por exemplo, um pai para violentar uma filha mulher e a esposa não ter consciência de nada. Muitas vezes os sinais vão sendo dados, só que ela vai fazendo vista grossa, enfim, é uma constatação que eu estou fazendo, não estou colocando como regra geral, não estou colocando como um parâmetro, é uma análise que eu estava fazendo conversando com o Senhor. Então eu estou mostrando aqui que a inclinação do homem masculino, o homem, é muito grande. É o homem que tem a maior capacidade de promover destruição, de promover violência, de promover corrupção, né? Mas a mulher tem as suas inclinações para o mal também. E as inclinações da mulher geralmente se restringe a ela própria ou, quando no muito, a inclinação ao mal contra o homem, não contra outras mulheres. Não é uma regra, mas eu vou falar para vocês aqui e talvez vocês venham a concordar comigo. Uma das inclinações do mal para a mulher, com certeza, é para a promiscuidade e para a prostituição. O inimigo sabe disso e inclina mesmo. Sabe que quando eu era viciado em pornografia, lá no começo, lá no meus 17, 18 anos, quando eu estava bem mergulhado profundamente nesse mal, uma das coisas que eu percebia, e eu sempre mantive essa visão, é que no nosso país, a imagem que é passada lá para fora é sempre de promiscuidade. E já obtive várias confirmações de pessoas que moram lá fora e que a ideia que é passada para lá é que as mulheres brasileiras não são conforme aqui eles querem dizer a beleza da mulher. Eles falam isso, a beleza da mulher brasileira. A ideia que é passada lá para fora que é a promiscuidade da mulher brasileira. Tanto é que eu me recordo que na época de carnaval, os grandes produtores de material pornográfico, eles vinham tudo para o Brasil e produziam uma quantidade imensa de material aqui.
com promiscuidade, com tudo que vocês puderem imaginar, e depois esse material é levado para lá para fora, editado e depois passado para todo mundo. Se você for buscar pelos fatos, você vai ver o número de pessoas na prostituição é muito maior de mulheres do que de homens, muito maiores mesmo. Aonde você for encontrar prostíbulos, você vai ver número maior é de mulheres. Se você for olhar até o próprio esse mundo da pornografia, você vai ver que o número de mulheres é muito maior do que de homens. Se você for analisar, você vai ver que quando se trata de promiscuidade, o número de mulheres é muito maior do que de homens, pelo menos no nosso país. Então, essa inclinação da mulher para o mal, ela é em relação à própria mulher, ou então inclinação ao homem. Você vai dizer, mas irmão Paulo, isso está na Bíblia? Tá lá em Gênesis. Quando Deus vai dar a sentença para a queda da mulher e do homem, ela dá a sentença da serpente. Quando ela dá a inclinação, a sentença da mulher, ela diz, olha, com dores terá filhos. Aí ela diz assim, ó, que o teu desejo será para o teu marido. Aí você não pode não entender direito, porém, se você botar numa versão tipo King James ou numa versão transformadora, você vai ver que Deus diz assim, ó, você seguirá tentando dominar o seu marido. Então, a inclinação da mulher vai ser sempre, quando não for para ela, mal para ela mesmo, é tentar fazer o mal para o homem. E eu posso confirmar isso. Verifique como que está sendo trabalhado essa questão que, né, uma forma velada de corroborar com essas leis misândricas que foram aprovadas e muitas outras estão sendo aprovadas com a ideia de que seria para proteger a mulher e não é para proteger a mulher, mas é para que se dê poder da mulher fazer a maldade que ela quer de dominar o homem. Eu não vou aqui dar oportunidade para as pessoas ficarem puxando para política, para partido, ou puxando mais para o lado do homem, ou mais para o lado da mulher. Não vou entrar nesse mérito. Mas se você for analisar o, a questão dessas leis misândricas, você vai dizer assim, o que é lei misândrica? São as leis em que dão poder da mulher, que teoricamente seriam leis para proteger a mulher, mas que dão o poder da mulher de uma forma, vamos dizer assim, autorizada a causar o mal para o homem. Vou dar um único exemplo para você ver como pode acontecer isso. Eu vou dar um único exemplo aqui. Você vai encontrar no YouTube aí, eu vi um homem, ele era motorista de aplicativo e, ele fez uma corrida, levou uma moça de um ponto até o outro e a moça pegou e foi na delegacia e denunciou que ela foi violentada pelo motorista de aplicativo. Imediatamente, na delegacia da mulher, a delegada saiu à procura desse homem e ele ficou sabendo e, e ele se escondeu. Ele diz, eu não fiz nada, mas ele se escondeu. E a polícia ali
procurando ele, ainda bem que a esposa dele, que foi uma guerreira, conhecendo o marido que tinha, escondeu ele, e ela mesmo, tu vê, deveria ter sido isso a polícia resolver, mas não, ela com os parentes foram atrás de câmeras, foram atrás de depoimentos e conseguiram provar para, tu vê, deveria ter sido a polícia fazer isso, mas as pessoas que tiveram que fazer conseguiram provar que esse homem não tinha feito nada. Só depois que eles conseguiram provar, aí que a delegada resolveu olhar as provas que eles estavam mostrando, aí chamaram a moça de novo, apertaram ela, e aí ela confessou que ela mentiu, porque ela queria fazer ciúmes numa namorada que ela tinha e ela precisava se fazer de vítima para essa suposta namorada se preocupar com ela. E veja bem, a delegada se utilizou da lei que diz, né, que em caso de violência, né, violência sexual, a voz da mulher, ela não precisa provar, a voz dela já é dotada de fé. Ou seja, uma lei misândrica que, ao meu ver, precisaria ser arrumado isso, né? Até mesmo porque na Constituição é dito, né, que o ônus da prova cabe a quem acusa. Mas, puxa vida. E agora? Eu tô só falando para você da inclinação da mulher e da inclinação do homem para o mal. E eu saí dessa oração, nessa madrugada, constatando duas coisas. Primeiro, nós seres humanos, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos ter duas lutas principais. A primeira é contra Satanás, mas a segunda luta é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Então, se nós não meditarmos na palavra de Deus e não nos rendermos ao Senhor, nós nunca vamos conseguir vencer nenhuma dessas duas lutas. Então, quando estou conversando com você, isso até ficou um pouco longo do que eu estou falando aqui, é porque você saiba que o que está sendo falado aqui é para a nossa meditação e para a nossa verificação que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se a gente não se esforçar, vai acontecer o que eu acabei de ler em 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos nos enquadrar naquele projeto, vamos dizer assim. Não vou nem dizer projeto, mas nessa constatação: homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amém? Então que você, ao ouvir esse relato, essa conversa que eu tive com o Senhor essa madrugada, que você possa ter certeza que, se a misericórdia de Deus não estiver presente na nossa vida, nós vamos estar caminhando aqui na Terra achando que estamos 100%, estamos afinadíssimos para subir no arrebatamento e a gente não vai subir. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.